Espero que todo mundo tenha uma ótima quinta-feira. Aqui, Educandário São Jerônimo, matéria Geografia, turma, nono ano, professor Daniel. Tema de hoje, as diferentes regiões da Ásia. Quando a gente começa o estudo do continente asiático, nós temos que entender que o continente asiático é considerado o maior continente do mundo em tamanho e também em população. Está escrito aqui, o continente asiático representa a porção leste da Eurásia, a grande massa contígua de terra formada pela união dos continentes europeu e asiático, com superfície territorial de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados. A Ásia apresenta uma extensão que equivale a quase um terço das terras emersas do planeta. Terras emersas é o mesmo que continentes. Em virtude de sua extensão territorial, a Ásia apresenta grande variedade de ambientes e países com características culturais e socioeconômicas. Variedade para facilitar a compreensão dos principais aspectos desse continente. Vamos estudá-lo dividido em 5 regiões apresentadas no mapa a seguir. Quando nós passamos para entender a sua regionalização, pessoal, nós temos a Europa, temos o Oriente Médio, temos a Ásia Central e Setentrional, o Leste Asiático, o Sul da Ásia e o Sudeste Asiático. Então, nós temos estas configurações quando falamos do estudo do continente europeu. Tudo bem? Passando para a outra página, galera. Passando para a outra página, vamos observar as seguintes situações. Por exemplo, está aqui elencado no nosso estudo. O sul da Ásia é uma massa de terra isolada por uma grande cadeia de montanhas. Sua população numerosa e posição estratégica entre o Oriente Médio e a China torna-se a região uma das mais importantes do continente na atualidade. O sudeste da Ásia engloba a península da Indochina e uma considerada parte de quantidade de ilhas. A região concentra um estreito de grande importância para o tráfego de barcos entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Temos também o leste da Ásia, que engloba a China, por ter a maior extensão territorial do continente, a Mongólia e a Península da Coreia. A Ásia Central e Setentrional englobam uma extensão de porção de terra no sentido leste-oeste. A região passou por mudanças significativas ao longo dos séculos XX e XXI, quando, desde a Revolução Russa de 1917 e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1924, sua dissolução em 91 resultou na emergência de 5 repúblicas independentes, entre as quais se destaca a Rússia,
tanto territorial quanto politicamente. E temos também a questão do Oriente Médio, que se destaca pela importância para estas três grandes religiões, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, assim como pela ampla reserva de petróleo e gás natural. A região apresenta grande complexo dos pontos de vista de conflitos e atividades paramilitares. Turma, olha só, o que eu acabei de ler, uma questão muito complicada, que você começa a ver como que funciona a Ásia. Aqui, quando você faz a alusão à questão muito amparada nos portos que o leste da Ásia tem, e quando nós voltamos aqui para outra página e vemos a divisão da Ásia, especialmente no que eu acabei de falar, nós temos que falar sobre esse problema aqui, galera, que é o Oriente Médio. Pessoal, o Oriente Médio, ele tem algumas particularidades. Uma delas é ele está encravado entre três continentes. Entre o continente europeu, o continente asiático e aqui no fundo o continente africano. Então, o Oriente Médio, ele está o que? Situado entre a Europa, entre a Ásia e entre a África. E no entorno do Oriente Médio, galera, nós temos alguns problemas. Além de ter 16 nações, onde 15 delas são de origem árabe, com religião muçulmana, temos também a questão muito sério, que é a questão de Israel. Israel recebeu do governo inglês em 1947 e a fundação do Estado judaico, o Estado judeu, se deu em 1948, quando foi colocado os judeus para fins de quê? Para fins de tentar aliviar o sofrimento do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, quando tivemos o nazismo na Alemanha, que perseguiu de forma muito cruel o povo de Israel. Os judeus foram praticamente humilhados pela ganância de Adolf Hitler, onde ele até nos seus discursos, antes e durante a guerra, ele declarava ódio à nação judaica. Então, a nação judaica foi, durante os 6 anos da guerra, nos campos de concentração do mais conhecido como Auschwitz, que foi onde a maioria dos judeus foram presos e sofreram torturas e foram levados à morte. Temos também, pessoal, a questão no Oriente Médio, a questão muito significativa, que é a questão religiosa. Por exemplo, hoje a maior briga é entre palestinos e israelenses. Alguns palestinos não têm aquela coisa de afirmar que nem judeus e nem os cristãos são, como eu posso falar, galera, tem o mesmo Deus, mas não tem a questão dos profetas. Enquanto no judaísmo não temos a figura ainda de Jesus Cristo, no cristianismo o profeta é Jesus,
E no islamismo, o profeta é Maomé. E Jerusalém é uma área que é muito respeitada e onde nós encontramos as religiões vigentes, que é o cristianismo, o islamismo e o cristianismo. Tudo bem, galera? São três religiões: judaica, a cristã e a muçulmana. Então, durante o nosso início da aula, quando a gente for falar sobre a regionalização da Ásia, temos que entender que a Ásia está dividida em central e setentrional, leste asiático, sul da Ásia, Oriente Médio e sudeste asiático. E também aqui, onde é o Japão, o extremo Oriente. Tá bom, garotada? Espero que vocês tenham entendido o nosso início, que é o aspecto físico e geográfico do continente asiático. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Aquele abraço a todos. Professor Daniel se despedindo. Fui, garotada. Tchau, tchau. Aquele abraço para todos.